palavra. Meus amados irmãos, o profeta Oséias viveu uma experiência extraordinária e ao mesmo tempo muito difícil. Extraordinária porque ele não compreendia a razão de Deus amar tanto Israel face às contínuas manifestações de infidelidade, desobediência do seu povo. Oséias não conseguia assimilar porque Deus amava não tendo nenhuma reciprocidade. Porque Deus amava tanto aquele povo, e aquele povo a cada dia mais distante de Deus, seguindo o caminho da idolatria, do paganismo e tantos outros males. E aí, Deus decidiu colocar no coração do profeta aquele sentimento que ele possuía pelo seu povo. E de que forma Deus fez isso? E nesse aspecto é extraordinário, porque o profeta passou a conhecer melhor o que representa o amor de Deus. Quando Deus então disse a ele: você vai, agora, é uma ordem que eu estou te dando, a uma casa de prostituição, vá lá dentro. E o profeta foi. E quando ele chega dentro daquela casa de prostituição, ele olha para uma mulher prostituta, e naquele momento que ele olha para aquela mulher, o amor de Deus invade o coração dele, e ele passa a amar aquela mulher intensamente. E ele pega aquela mulher, movido por aquele amor que até então ele desconhecia, e ele enxerga aquela mulher como uma mulher perfeita, como uma mulher virtuosa, como uma mulher de qualidades, e no entanto ela era uma prostituta. E ele leva ela para a casa dele, ele se casa com ela, ele tem filhos com aquela mulher, e cada filho que ele possui, Deus não permite que ele dê o nome. O próprio Deus diz: olha, esse vai se chamar assim, essa vai se chamar assado. E cada nome, estou resumindo por causa do tempo, cada nome daqueles filhos tinha uma representação profética, comparando a infidelidade de Israel. Sabe o que acontece com a mulher? Ela sai da casa dela e volta para a casa da prostituição. Ou seja, o profeta agora começa a compreender na prática o que Deus estava vivendo com relação ao seu povo. Sabe aquela situação que você só compreende a dor do próximo quando você passa pela mesma coisa? Sabe aquela situação que muitas das vezes nós somos dominados por um espírito de crítica e entramos no campo do julgamento, e aí Deus olha e faz o seguinte: espera aí, você vai sentir a dor do teu próximo de outro jeito agora. Você não está conseguindo sentir por amor, por compaixão, por misericórdia. Você vai passar pelo mesmo processo, ou até mais difícil. Aí a pessoa vai entender o quanto dói, o quanto é difícil lidar com aquela situação. Aí a opinião dela vai mudar, a atitude dela vai mudar, o conceito dela vai mudar. E isso provém de Deus. De modo que o profeta agora, veja a vida dele. Difícil, né? Por onde Oséias passava,
todo mundo olhava e dizia: olha aí o profeta, casou com uma prostituta, olha a situação da vida dele. Alguém podia pensar, era um motivo para ele desanimar, era um motivo para ele parar de ser um profeta de Deus, era um motivo para ele encerrar o ministério dele, se trancar dentro de casa, se cobrir com a vergonha de saco e cinza, de humilhação. Mas ele entendeu que quem permitiu tudo aquilo foi Deus. Era Deus ensinando ele a medida do amor extravagante do Pai pelo seu povo. E sabe o que o profeta fez? Agora eu entendo, Senhor. Agora eu sei o que isso representa. Agora, Senhor, o que eu devo fazer? Agora você vai profetizar como nunca. Você vai mostrar para esse povo, você vai olhar e dizer para eles: vocês estão vendo o que eu estou vivendo? Vocês estão vendo o que minha esposa faz comigo quase todos os dias? Vocês estão vendo a humilhação que eu passo, enfrento e tenho que andar de cabeça erguida? E tenho que continuar meu ministério? Estamos vendo, profeta Oséias. Então, é exatamente isso que vocês estão fazendo com o nosso Deus. Aí o povo tomou aquele choque. O povo começou a enxergar. Diga comigo: Deus quer me fazer enxergar. Nessas situações em que enfrentamos, tão adversas, tão difíceis, é Deus abrindo os nossos olhos. Quando você passar por um problema difícil, Deus está querendo que você enxergue alguma coisa nessa situação. Quando você passar por situações adversas, Deus quer abrir os teus olhos nessa situação. Quando você passar pelo vale da sombra da morte, Deus quer abrir os seus olhos. Deus quer fazer você enxergar algo que você não estava conseguindo ver. Então, não sei qual é a situação que você está vivendo, mas levante a sua mão e diga: Deus quer me fazer enxergar. O povo começou a perceber o quanto eles eram infiel. Eles olhavam para a mulher do profeta Oséias agora, não com julgamento. Eles olhavam para a mulher do profeta, se enxergando nela, se vendo nela. Como nós somos infiéis a Deus. Como Deus pode nos amar mesmo sendo infiel a Ele. Como Deus pode acreditar na gente mesmo a gente tropeçando e caindo. Como Deus ainda pode ver valor em nós. E aí, Deus aponta um caminho para a mudança. E é exatamente o texto que nós lemos. Deus move o profeta para dizer: portanto, eis que eu a atrairei. Sabe, Deus tem um jeito perfeito de nos atrair a Ele. Assim como Ele criou o ímã, que atrai todo metal, uma força invisível, incompreensível, como pode? O ímã tem uma força que o metal não resiste, não consegue resistir. Ele é atraído e ele cola no ímã. E para sair dali, só se alguém tirar. Então Deus diz: portanto, eu a atrairei. Ao mesmo tempo eu glorifico a Deus, como Ele é maravilhoso. Ele está disposto a nos atrair a Ele. Às vezes nós queremos nos distanciar, mas Deus nessa manhã está dizendo: portanto, eu a atrairei.
como um imã que tem uma força invisível. A gente não consegue ver, mas ele vai atraindo. E toda resistência, ela vai caindo por terra. É inútil tentar lutar contra aquela força que atrai. Deixa eu te dizer uma coisa, é inútil você querer lutar contra Deus. Ele escolheu você, Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos constituiu como povo seu, ovelha do seu pasto. Nessa manhã eu quero dizer a Ele: Senhor, pode me atrair a Ti. Será que você pode dizer o mesmo? Deus tem os seus caminhos para nos atrair a Ele. Deus diz: portanto, eu atrairei. E sabe para onde eu vou levar? Eu a levarei para o deserto. Você já reparou que no deserto não tem como a gente se distrair com nada? Se você vai para um lugar, um campo todo verde, cheio de árvores, flores, aquilo é uma distração, né? Nossa, quanta beleza! Olha essas árvores, olha essas flores. Aquilo é uma distração, mas no deserto não tem nada que te distraia. Por quê? No deserto só tem areia. E no deserto, o sol é escaldante. O sol queima, o sol judia. Então, Deus está dizendo que Ele tem um caminho para nos atrair a Ele. No deserto. Onde a gente não vai ter distração nenhuma. O que a gente vai ter no deserto? Dependência total de Deus. A gente vai dizer: não, agora é só Deus. A gente vai dizer: é só Ele agora. Senhor, olha onde eu estou no deserto. Mas não se preocupe, Deus te atraiu e levou você para lá. Ele nos leva para o deserto. Deserto é lugar de dependência total. No deserto, a gente consegue agora ouvir Deus. É por isso que ele diz: Ele falarei ao coração. Quando o povo de Israel estava caminhando no deserto, eles foram totalmente guiados pela voz de Deus. Moisés era um transmissor. Deus falava com Moisés e Moisés falava com o povo. Eles eram guiados continuamente pela voz de Deus. Então, no deserto, Deus começa a falar aos nossos corações. Ele começa a falar. Muitas das vezes em situações de zona de conforto, a gente não consegue ouvir Deus. Mas no deserto é impossível não ouvi-lo. Ele começa a falar aos nossos corações. E a gente começa a entender o que Ele está falando, amém? A gente começa a juntar o quebra-cabeça. A gente começa a perceber onde está exatamente as peças que vão começar a se encaixar. Quem pode levantar a mão e adorar a Ele por isso nessa manhã? E olha, Deus é capaz de fazer coisas em lugares que a gente nunca imagina. Então, quando Deus, Ele está dizendo: eu vou atrair a mim, eu vou levar para o deserto, e eu vou falar o coração. O que eu vou falar o coração é isso: a minha estrada para abençoar é em lugares que não tem bênção. O caminho que eu trilho para tornar o possível, o impossível possível, é no caminho da impossibilidade, da luta, onde se julga tudo estar perdido. O caminho que eu uso para fazer o tudo é o nada.
Está entendendo? Está conseguindo entender? Olha o que Deus está dizendo: e lhes darei as suas vinhas dali. Já pensou plantar vinha no deserto? Plantar vinha no deserto? Vai dar o quê? Se só tem areia, se só tem sol. Mas se Deus está falando que Ele vai plantar vinha no meio do seu deserto, eu já estou levantando a mão e glorificando e acreditando. Porque se Ele falou, vai acontecer. Amandorabachurabacaia. Aleluia. Quem nessa manhã pode tomar posse dessa palavra? Deus está dizendo: e lhes darei as suas vinhas dali. Quem recebeu o vídeo que eu mandei aí sobre Israel? 640 judeus. Quando a ONU deliberou e decidiu que Israel seria uma nação novamente, 640 judeus mandados para onde, pastor? Por meio do nada, do deserto, só areia e sol. E o que Israel é hoje? Uma das maiores potências do mundo. Quem pode levantar a mão e glorificar a Deus? Então, se Deus está fazendo que no deserto, quando a gente então começa a ouvir Deus e entender os propósitos que Ele tem na nossa vida, de repente, a areia vira terra. De repente, começa a nascer algo que eu não plantei, eu só confiei. Diga comigo: eu só confiei e Deus plantou. Porque Ele tudo pode. Porque se Ele está falando que você vai colher no deserto, é porque essa semente Ele já plantou lá. Enquanto você confia, Ele está fazendo o resto. Aleluia. Quem pode adorar a Ele por isso? E aí Deus continua dizendo: e lhes darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança. Meu Deus, sabe o que significa vale de Acor? Diga comigo: vale de Acor significa o vale da desgraça. Por quê, pastor? Porque lá em Josué, capítulo 7, quando Acã cometeu o pecado de pegar as coisas dos quais Deus havia dito que não era para pegar, quando Josué estava na conquista da terra de Jericó, ele foi lutar com um povo tão pequeno, um povo que ele iria vencer. Sabe aquela situação que você diz: eu nem preciso orar para resolver isso? Isso aí é tão fácil, é como lavar louça, como dirigir bicicleta. Olha, nem vou mandar muitos soldados lá não, porque isso aí, ó, nós vamos vencer facinho. Irmão, nesse vale, Josué experimentou a maior derrota da vida dele. Inúmeros soldados morreram. E ele, envergonhado, foi falar com Deus. E Deus disse: o que eu te disse, Josué? Tem um anátema no vosso meio. Tem alguém que pegou o que não era para pegar. Eu disse que não era para pegar. Acã havia desobedecido. E aí, a punição veio para Acã e toda a sua família. Todos eles morreram. A descendência de Acã foi apagada. E aquele vale de Acor passou a se chamar o vale da desgraça. Mas olha o que Deus está falando aqui. Eu só estou falando para você o significado do vale de Acor, vale da desgraça. Mas olha o que Deus está dizendo aqui. E o vale de Acor, esse vale de desgraça, eu vou abrir uma porta de esperança. Aleluia. Ou seja, olhe para as situações
da tua vida, aquilo que você já viveu, que representa uma desgraça, que representa percas, que representa angústia, sofrimento e dor. Deus está dizendo: eu vou abrir uma porta aí de esperança nesse vale. Se eu fosse você, eu estava adorando a Ele. Eu vou abrir uma porta de esperança. Olha o que Deus é capaz de fazer. Do deserto, uma plantação de vinha. No lugar de desgraça, uma porta de esperança se abre para você. Quem pode ficar em pé adorando, glorificando e exaltando ao Senhor? E Deus fala o seguinte: olha, sabe o que vai acontecer em seguida? Diga comigo: cântico, adoração. E ali cantará, como nos dias da tua mocidade. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte: vocês vão voltar ao primeiro amor. Vocês vão voltar àquela chama de amor intenso, aquele amor arrebatador. Aleluia. Porque nos dias da nossa mocidade está o nosso maior vigor, saúde, disposição para tudo e mais um pouco. E o amor, ele se manifesta. E ainda Deus termina dizendo: como no dia em que subiu da terra do Egito. Você já parou para pensar como que o povo de Israel saiu do Egito? A alegria era tanta. Para as crianças, para os jovens, para as donzelas, para as famílias e para os anciãos. Aquilo era extraordinário. Os anciões de dias diziam: eu pensei que eu iria morrer no Egito, e eu estou saindo jubilando. Eu estou indo rumo à terra prometida. Havia cântico, havia louvor de forma extravagante. Ninguém ficava com a boca fechada, e ninguém ficava indiferente. Todos, do menor ao maior, adorando, tocando tamborim, glorificando, dançando, jubilando ao Senhor. Quem pode levantar a mão e glorificar? Está no deserto, não se preocupe, é só confiar, é só ouvir Deus, porque Ele está plantando algo extraordinário. As desgraças, coisas que você não queria vivenciar, você viveu ou está vivendo. Não se preocupe, tem uma porta de esperança aberta por Deus a você. E o desejo de Deus é te renovar nessa manhã. O desejo de Deus é que você viva o primeiro amor, como nos dias da mocidade, como nos dias que saíste da terra do Egito. Sabe o que Deus está fazendo? Levando a igreja a trilhar um caminho que ela nunca trilhou. Há muitos séculos a igreja não trilhava um caminho como está trilhando hoje. Todos os dias, literalmente, nós passamos pelo vale da sombra da morte. Todos os dias, a gente vê que a gente está num deserto. A situação não está no nosso controle, mas ela continua no controle de Deus. Então o que eu devo fazer, pastor, por esse vale que eu estou passando, é confiar, é confiar, é confiar. O que virá depois disso, pastor? Plantação de vinha, porta de esperança, adoração, júbilo, cântico.
Adore a Ele, por favor, adore a Ele. Por favor, glorifique a Ele. Por favor, exalte a Ele. Senhor, nós te glorificamos por essa palavra.